Mas vamos lá, se você clicou aqui nesse vídeo, é muito provável, muito possível que você esteja vivendo uma vida de pobreza, que você esteja nessa condição. Mas entenda, primeiramente isso não é vergonha nenhuma, até porque a maioria dos brasileiros está nessa condição. Se você nasceu como eu, pobre, em família muito humilde, muito pobre, você tem uma imensa dificuldade na sua vida, coisa que eu sempre tive também na minha juventude, mesmo depois de adulto, tive muita dificuldade. Mas o que eu comecei a perceber? Entenda, provavelmente todos os seus amigos, todos os seus familiares ou as pessoas com quem você convive, provavelmente 99,9% dessas pessoas também são pobres. E aí que está a grande questão. Do que pobre normalmente costuma conversar, costuma falar? Normalmente um grupo de pessoas pobres que vivem nessa escassez, elas conversam sobre as dificuldades da vida. Um comenta que no trabalho foi humilhado, o outro comenta que tem uma pessoa perseguindo ele, e isso se dá normalmente dentro de um ônibus lotado, onde um comenta com o outro que não aguenta mais pegar essa condução cheia todos os dias, o outro também diz que tem um filho doente em casa. O pobre ele vai trocando experiências negativas o tempo inteiro, na maioria das vezes. Claro, toda regra dá a sua exceção, mas os assuntos são sempre de cunho negativo. E se você de repente comenta alguma coisa diferente, do tipo, poxa, meu sonho era tal coisa. Aí essa outra pessoa que você está ali conversando normalmente fala assim, mas isso é impossível na nossa situação. Você repara, por exemplo, se a pessoa gosta de treinar, de fazer musculação. É normal, é natural que ela tenha amigos que também gostem de fazer a musculação. Se a pessoa é do CrossFit, é normal que ela tenha ali um ciclo de amizade de pessoas que também gostam de CrossFit. Se você tem ali uma pessoa que é religiosa, de uma religião A, B ou C, é normal que ela se relacione com pessoas da mesma religião que ela, porque normalmente a nossa natureza é o seguinte, a gente procura semelhantes. Por quê? Porque quando nós encontramos semelhantes, a gente entra ali naquela zona de conforto, onde todo mundo é parecido e tá tudo bem. Ninguém almeja nada além daquilo ali. E quando nós somos pobres e o nosso convívio é todo com pessoas dessa mesma condição, a gente não consegue enxergar nada além daquilo ali. Nada. Entenda uma coisa, o que te mantém pobre, o que mantém uma pessoa pobre, o que me manteve nessa condição durante muito tempo, nesse nível de pobreza, de ter dificuldade de pagar as contas básicas, era justamente o ambiente em que eu estava inserido. E aqui que está a grande sacada. As pessoas com quem você convive, o ambiente onde você está inserido, ele determina até onde você vai. Ele obriga você a se manter nessa condição. Porque se você só tem pessoas negativas e pobres, que só conversam de coisas pequenas, se você comentar que você sonha em ter um carro X que custa, vamos falar aqui de um carro popular, que hoje no Brasil custa 100 mil reais. Se você fala assim, pô, queria ter um carro de 100 mil reais, as pessoas que estão à sua volta, elas vão fazer o trabalho de tirar isso da sua cabeça. E você, ou uma vez que olha em volta e ninguém conseguiu comprar um carro de 100 mil, você também, logo você vai pensar o seguinte, realmente isso não é possível. Isso não é algo para mim, para uma pessoa igual a mim. É o que você vai pensar. Você automaticamente irá se diminuir. O ambiente mantém as pessoas na pobreza. Aprenda isso. O ambiente, e o que forma o ambiente? São as pessoas com quem você convive, é as informações que você recebe, são as conversas que vocês têm entre si. Esse ambiente vai lhe manter toda a sua vida na pobreza. Se você não sair desse ambiente, se você não romper essa barreira, você nunca, presta bem atenção, nunca vai deixar a pobreza. Não tem como você estar num ambiente pobre e não continuar sendo pobre. Mas aí você pode agora estar aí confuso. Pô, beleza, mas eu sou pobre, vivo num lugar simples, convivo com pessoas igual a mim. Como que eu vou mudar o meu ambiente? Aí vem a grande questão, como eu vou mudar o meu ambiente? Eu vou dar uma dica, mas primeiro eu quero que você pense nisso. Eu quero que você saia desse vídeo com o seguinte pensamento: eu preciso mudar o meu ambiente. Eu fiz isso na minha vida, vou te dar um atalho. Eu fiz isso e quando eu conheci pessoas de poder aquisitivo muito maior que o meu, e eu comecei a conviver com essas pessoas,
ver como elas se comportavam, o que elas pensavam, sobre o que elas falavam, quais os problemas que elas costumavam a comentar que tinham. Eu comecei a abrir a minha visão, eu comecei a me modelar conforme o ambiente novo que eu estava inserido. Isso é natural do ser humano. Isso é uma energia nossa que trabalha tanto contra quanto a favor. Uma vez que você está no ambiente negativo, você fica negativo. No ambiente de pobreza, você vai ficar pobre. Mas se você sair desse ambiente e for para um ambiente de prosperidade, onde as pessoas prosperam, ganham dinheiro, evoluem, para um ambiente de empresários, naturalmente você vai começar a absorver isso. O seu corpo, a sua mente vai começar a pensar nisso. E a sua energia vai ser modificada. E logo você vai se tornar uma daquelas pessoas. Isso é natural. E a Bíblia fala sobre isso. Você lembra quando Deus falou com Abraão e ele prometeu a Abraão que dele iria se descender ali uma grande nação, iria ter muitos descendentes, ele daria início a uma nação poderosa. Só que naquele momento Abraão queria apenas ter um filho. E aí Deus falou o seguinte para Abraão: Abraão, antes de mais nada, para eu fazer tudo o que eu quero fazer, que era o quê? Abrir a visão de Abraão. A primeira coisa que Deus queria fazer era abrir a visão de Abraão. Mas para abrir a visão de Abraão, olha só, o próprio Deus, que pode todas as coisas, para abrir a visão de Abraão e ele absorver isso, ele precisava que Abraão primeiro mudasse de ambiente. Então ele fala para Abraão o seguinte: sai da tua casa, da tua parentela, aí onde você está bem confortávelzinho, aí vivendo com seus pais, esquece tudo, larga tudo isso e sai. Pega o que é seu, sua mulher, as suas coisas e vai para longe. E no caminho eu vou mostrar para onde você vai, eu vou te direcionar. Você consegue perceber isso? Isso que Abraão fez foi exatamente o que eu fiz na minha vida. Eu precisei fazer isso, de sair de onde eu estava e ir para um lugar longe. Quando eu falo longe, não precisa ser em outro estado, em outro país, mas completamente diferente e distante, onde você corte completamente o contato com aquele ambiente anterior. Eu fiz isso e a dica que eu falei que eu ia lhe dar, de como eu fiz, as coisas que eu fiz e como você pode começar a pensar e fazer, e é óbvio, você pode fazer um caminho completamente diferente do meu, mas eu vou deixar no primeiro link da descrição desse vídeo um vídeo onde eu falo justamente sobre criar networking. E criar networking sendo que mudando de ambiente. Eu vou lhe falar como que eu fiz isso. Você vai assistir aqui no próximo vídeo, você clica e você vai poder ver como eu fiz e as coisas que eu faço e que mudaram completamente a minha condição. Me tiraram daquele estado de pobreza, porque a pior pobreza ela tá aqui, ó. Você pode estar sem dinheiro, mas o seu espírito, a sua mente já não é mais pobre. E aí é questão de tempo você ganhar mais dinheiro. Porque mesmo pessoas ricas mentalmente passam por momentos de pobreza. Eu passei por isso. Mas o que não pode é você permanecer no ambiente de pobreza, porque a sua mente, seu espírito, ele fica pobre. Pensa nisso, coloque em prática, assiste esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição, e eu tenho certeza que você, no espaço curto de tempo, mesmo tendo nascido pobre, você vai deixar a pobreza. E coloque aí nos comentários o que você achou, o que você teve de insight, se concorda, se não concorda. Gostaria de saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não está inscrito ainda, aproveita e se inscreve, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Fui!